Olá, sejam bem-vindos, Amandinha. Sejam bem-vindas todas vocês. Eu estou vendo aqui, são mulheres por enquanto entrando. Oi, Dani. Olá, tudo bem? Tudo bom? E você? Tô tentando. Tudo ótimo. Como está nessa quinta-feira? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Seja bem-vindo todo mundo que está entrando, Luciano, Aline. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Oi, Valéria. Luciara, lá da Itália. Ei, Olha só, Itália! hein? Força aí, Lu. Luciara não Roberto, um conseguiu forte abraço, assistir. meu amigo. Luciara não conseguiu assistir. Marisa, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Valéria. Vou colocar aqui um. Aline Fernandes, boa tarde, Aline, seja bem-vinda. Deixa eu tirar essa. Oi, Amandinha. Ó, seu público, Amanda. Pois é. Todo mundo aqui, muito bem. Polete, seja bem-vinda, Polete. Raquel. Ah, BBS Gomes, a Luciara tá falando que assistiu a outra. a outra live. É, porque o fuso lá, né, é bem diferente. Chovendo em Sim, pessoal, BH. é o seguinte. Aqui também tá chovendo no Rio. Aqui deu uma nublada, agora tá nublado, mas por enquanto não tá chovendo, não. Tomara a Deus que não chova, porque eu tô aqui na parte de fora. Vamos torcer para não chover. Tranquilo, mas se der algum problema, eu entro, sem problema nenhum. Sim, vamos aguardando a galera entrar aí, porque a galera sempre Vamos atrasa um pouquinho, aguardando, né? pessoal. Forte abraço para você também, Roberto. Ótimo vídeo, que bacana. Participação, pessoal, vamos aguardar só 2 minutinhos para todo mundo ir entrando e aí a gente já começa essa live, tá bom? Na verdade, essa live está sendo um replay, né, Amanda, que a gente Sim. fez 15 dias atrás. Na verdade, foi a minha primeira live, inclusive, foi você que introduziu nas lives, viu? Que bom, fico feliz. Exatamente. E aí eu peguei gosto para levar, né, informação para as pessoas aí de primeira mão, informações que geralmente não são veiculadas na mídia convencional, né? Isso. Dani, queria falar, Caso, pois não. queria falar aqui um pouquinho o seguinte. Quero agradecer as as pessoas que estão aqui na live hoje, que estiveram com a gente na live de quinta, da nossa última live juntos, as pessoas também que estiveram com você na live que você fez essa semana, Sim, porque eu tenho visto que realmente as pessoas estão interessadas a discutirem, a falarem, a conhecerem sobre o assunto de saúde financeira. Isso é muito bacana, pessoal, exatamente. porque é Exatamente. muito ruim a gente, né, nós somos profissionais liberais e a gente não entender nada desse assunto. A gente fica realmente perdido. Então, é muito bom ver que as mesmas pessoas, né, eu tenho visto aqui as mesmas pessoas Isso. voltando para assistir a live. Então, sinal de que alguma chavinha virou na cabeça dessas pessoas. Eu Alguma fico senha muito ficou, né? feliz. Alguma Exato. senha fez diferença aí para que essas pessoas estivessem aqui novamente. Valéria botou muito importante. Exato. Então, eu quero agradecer, antes de mais nada, agradecer a vocês, porque é um esforço. Eu sei que é difícil a gente ficar vendo live, assistindo live. São muitas lives durante esse período da Verdade. quarentena, né? Virou um negócio assim. Enfim, todo dia são 200 mil lives e você precisa escolher a que você quer assistir. Eu mesma tem dia que eu fico tão pirada que eu falo, não sei nem qual que eu vou assistir. Tá passando um avião aqui. Sim, mas também agradeço todo mundo e deixar claro que, na verdade, justamente esse é o meu combustível, né? E o incentivo, minha motivação, que o sentido da palavra motivação, a própria palavra já diz, motivo para ação, motivo para agir. E a minha motivação, na verdade, é justamente o combustível da atenção de vocês, de mandarem várias perguntas, me bombardearam aí com várias perguntas, adorei, fiquei até de madrugada respondendo, mas
eu fui dormir satisfeito, vou dormir satisfeito porque é, é muito bom você poder transbordar e impactar as pessoas também, né? Sim. Porque essa informação diferenciada não é passada, repito, na mídia convencional. Então, existe um sistema que quer deixar o povo aí alienado. Então, a gente é contra o sistema, né? De uma E forma. você falou algo interessante, Dani. Exatamente. A intenção é que a gente não tenha conhecimento sobre o assunto. Tanto que nós Exato. não temos na nossa grade escolar uma matéria que fale sobre Verdade. finanças, né? Então, isso já começa, Sim. já parte desse ponto. Você vai lá, começa a estudar e você não entende nada, não tem essa matéria nas escolas. E eu acho que a intenção é justamente essa, para que você não entenda realmente, para que você fique alienado. Então, a gente está aqui Continue justamente para alienado no poder. sistema, Pois é. exatamente. A gente está aqui, né? Eu convidei o Dani na nossa primeira live para justamente poder mudar isso. Mudar, assim, é de pouco em pouco, é de um em um, é no boca a boca, mas eu acho que a gente tem que se unir realmente para que isso É isso chegue aí. para o maior número de pessoas possíveis. Então, Isso, agora eu vou eu acho pedir que para a palavra. vocês que estão aqui, pega o aviãozinho, manda aí para pelo menos 5 contatos que vocês Isso tenham aí. aqui no Instagram. Provavelmente, pessoal, essas pessoas precisam saber, entender, aprender sobre o assunto de finanças. Então, a gente está com uma grande oportunidade aqui, como eu falei. É aquilo, Dani, eu sou muito direto. O Dani mora numa região litoral, né? Praia, tá Boa tarde, bem, tá Milane, minha tranquilo. prima. Tá bem, tá Sim, tranquilo. Mas está aqui, poderia estar sentado no sofá, poderia estar curtindo o pôr do sol. Ele está aqui, dando pra gente um horário dele que é precioso para que a gente possa aprender. Então, eu acho que vale muito a pena. Como eu falei, tem 1000 lives acontecendo, ensinando boa você tarde, a Arthur. cantar a nova música do funk, a descer no quadradinho, fazer o 4, 8, 10. Mas eu acho que a gente precisa parar um momento e raciocinar do que realmente você está precisando para esse momento. O que realmente vai fazer diferença dentro do conhecimento para você. Com certeza, com certeza. Você falou aí tudo e mais um pouco com relação a isso, porque só o conhecimento liberta, né? Mas a falta dele Exatamente. vai deixar alienado. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida, porque quando a gente não tem um conhecimento, qual que é a nossa tendência? De seguir a manada, ou seja, o que todo mundo já está fazendo, né? E aí a Exatamente. maioria já está nesse sistema, sendo, na verdade, induzido, né? Porque é aquilo que você deu uma introdução e o que eu sempre falo. Nas escolas não existe esse tipo de conhecimento, por quê? Para deixar o povo alienado. Então você é completamente aí induzido a ser o melhor aluno para trabalhar nas melhores empresas. Só que ninguém te explica que você pode ser um grande empresário, por exemplo. E você usar o seu propósito de vida, porque eu acredito, pessoal, que é o seguinte: todo mundo tem um propósito, todo mundo. Todo mundo tem um dom. Você pode estar anestesiado pelo sistema e não achou ainda o seu propósito. Então eu sempre falo o seguinte: você está sendo o que dá para ser, ou você está sendo o que nasceu para ser? Isso é uma senha da Master também. Vamos Então, anotar as senhas, hein, vamos pessoal? Já tô começar. até meu negocinho aberto para poder anotar. Carlos Campos, um forte abraço, meu amigo. Seja bem-vindo todo mundo. Pessoal, é o seguinte, Dai. Dai, Igor Santana, é, vamos fazer o seguinte, a Amandinha já disse, certamente alguns de vocês já compartilhou, mas o que acontece? O Instagram, ele tem uma métrica. E qual que é essa métrica? Quanto mais coraçãozinho vocês derem, e mais o compartilhamento, inclusive, mais pessoas vão saberem desse conteúdo. E como a Amanda disse, a gente está disponibilizando o nosso tempo justamente para impactar aí o máximo de pessoas. Então, assim, a união faz a força, né? Juntos Exatamente. somos mais fortes. Então, vamos tentar, né? Sempre vem aquela pessoa na nossa cabeça que a gente tem um carinho especial e quer impactar também. Então, vamos mandar um conteúdo de valor. Arthur, hoje a gente vai responder a sua pergunta que ficou pendente lá na terça-feira, viu? Sobre aonde investir os 10% com relação à reserva de emergência. Boa tarde, Matheus.
Polete. Dani, Dani, Oi, oi. responde aqui pra gente, porque tem muita gente me perguntando também, várias pessoas me mandaram direct me perguntando o seguinte: como que essa galera faz para participar do seu grupo VIP no Telegram? Tá. Inclusive já fizeram até uma pergunta aqui Sim, também. O que que por isso ocorre, que eu pessoal? lembrei. Existem alguns assuntos que, inclusive, eu vou dar uma introdução hoje, tá? Que é do risco sistêmico que nós temos hoje na nossa economia. O que que é o risco sistêmico? É uma possibilidade de quebra desse sistema econômico. Então, a gente não pode ficar falando isso nessas redes sociais, porque, como eu disse, existe uma inteligência artificial que pega algumas palavras-chave e bloqueia a gente. Então, eu criei um grupo, no caso, semana passada eu criei esse grupo, uma comunidade no Telegram. E esse link, ele está no link na bio do Instagram aqui. Então, é só entrar no perfil do Instagram aqui da Damastê, e você clicando, você já é direcionado direto para essa comunidade. E lá, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu falei sobre o artigo 393, mas como uma forma embasada jurídica, como as pessoas podem, por exemplo, nesse grupo. Eu postei hoje de manhã, gravei de madrugada, Amandinha, 2 horas da manhã, eu estava gravando o vídeo para mandar para o pessoal, porque me fizeram uma pergunta com relação ao cheque especial. E então eu gravei um vídeo fundamentado, porque hoje eu trouxe até aqui na legislação o artigo 393, mas existe uma interpretação, porque o leigo, quando ele lê o artigo, ele não sabe dos direitos, porque ele não consegue interpretar, né? Então eu discorri, fiz uma reflexão para as pessoas que estão no cheque especial. Por quê? As medidas adotadas pelo governo hoje protelaram só foi financiamento, no caso imobiliário, né? Alguns empréstimos bem raros e também financiamento de veículo. Por quê? Porque os juros são pequenos, mas os juros maiores, que são o cartão de crédito e cheque especial, por que que eles não adotaram isso, protelaram para 6 meses, como fizeram no financiamento imobiliário? Porque os juros são muito altos. Então eu mandei lá um vídeo de 5 minutos, completamente fundamentado, até para você saber o que você pode fazer, mandando então, comunicando o seu banco sobre esse artigo e fundamentando, porque não basta você mandar um artigo, você precisa fundamentar, argumentando e pleiteando os seus direitos, entendeu? É bem bacana esse grupo. Vale a pena, no caso, entrar nesse grupo. Tá bom? É uma comunidade que a gente está falando de vários assuntos. Ok? Meu Então é o mestre seguinte, ó. Maitai Hoje, acabou de entrar aqui. Renata, Cantinho Zen. eu mestre de Muay Thai. Eu fazia, né, Muay Thai ano passado. Na verdade, 3 anos em São Paulo. E parei, né? Porque eu estou aqui, Quando mas você vier quando eu aqui tiver a para o Rio, oportunidade. O nome dele é Júnior, não é? Isso, quando você vier aqui para o Rio, eu vou te levar lá no CT dele para você ver o que é Muay Thai de verdade. Você suar o Então, eu corpite. quero participar e fazer um treininho fera com esse menino. Isso aí. Maravilha. Ó, a Paulette está falando, ó, tem várias dicas na comunidade, livros. Estou postando também os livros gratuitamente, pessoal. Tudo gratuitamente. Os livros que impactaram a minha vida, como Pai Rico, Pai Pobre, né, o que ensina para você o que são ativos e passivos. O que são ativos? Tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. E o que são passivos? Tudo aquilo que tira dinheiro do seu Ui, bolso. gente, deu um Então, erro aqui, caiu. então, tem esses livros também, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pense e Fique Rico, ou seja, literaturas que realmente vão impactar direto aí o seu modelo mental para você acessar aí essa energia próspera que todo mundo tem o direito de ter. Se você ainda não tem prosperidade na sua vida, é porque você não tem conhecimento suficiente para acessar essa prosperidade. Mas com conhecimento, certamente você vai conseguir. Isso é fato, gente. Por quê? A transformação, primeiro precisa ocorrer uma transformação pessoal nossa. Para quê? Para que ocorra uma imensidão de novas possibilidades. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Não é Exatamente. verdade? Pessoal, olha Já só, tô... o link do grupo do Telegram VIP do Dani está na bio do Instagram do Dani. Então, é só Sim. entrar lá na bio depois que a gente terminar aqui a live, vai lá na bio, acessa o link que você já vai entrar automaticamente no grupo VIP do Telegram. E lá, pessoal, ele vai falar de forma mais clara
sobre diversos assuntos. Aqui na live, o tempo, querendo ou não, é curto, para que ele possa responder todas as perguntas, e são muitas perguntas, tá? Bom, já temos 30 pessoas aqui. Pessoal, continue aí mandando o aviãozinho para a galera ir entrando, porque tem gente que esquece, A gente e já vai enfim. começar, 2 minutinhos. Já vou passar para vocês, inclusive, aqui quais são os temas. E eu trouxe um modelo diferente hoje para essa live, por quê? Ah, que bom. Eu vou trazer algumas notícias para vocês, notícias que geralmente não saem na mídia convencional, né? Então, por exemplo, onde que é a minha fonte, onde eu me alimento de notícias sólidas que você não encontra, por exemplo, nessas grandes mídias que geralmente são manipuladas. Então, eu vou falar hoje, só para você ter uma ideia, do risco sistêmico que nós estamos tendo hoje, financeiro no país. O país ele corre um grande risco, no caso, de quebrar, pessoal. Só que ninguém te fala isso, né? Porque existe antes da questão econômica, existe uma briga política, né? Uma dicotomia, dois lados brigando para, na verdade, confundir a população. Então, hoje eu vou explicar para vocês como funciona esse sistema de uma forma branda, como eu falei, e os detalhes eu geralmente comento depois no grupo do Telegram. Então, é só entrar no link da bio que você vai ter acesso a esse grupo, beleza? Mas vamos lá, Amandinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar então a passar aqui Hum, alguns conteúdos, tá? sim. Que hoje eu vou abordar. Fiz até, geralmente eu não faço nenhum tipo de roteiro, o roteiro está na mente, né? E eu vou passando. Só que hoje o que eu fiz? Que a gente teve algumas perguntas também, vou responder aqui essas perguntas, tá bom? Tá. Então é o seguinte, o que eu vou falar hoje, então? Eu vou falar sobre o artigo 393, então, do Código Civil, que são os seus direitos, que nesse momento, então, de força maior, ou seja, de calamidade, quais são os seus direitos? O que você pode fazer? Aquele financiamento que você tem, o cheque especial, cartão de crédito, você é obrigado a efetuar esses pagamentos? Ou, no caso de força maior, que é explícito no artigo, você pode protelar isso, fazer uma negociação com o banco credor. Vou falar sobre esse assunto. Vou falar também aonde investir os 10% no caso para reserva de emergência, que isso é muito importante, várias pessoas, no caso, Ah, perguntaram na live passada. isso. Porque se a gente tem um risco sistêmico, todo mundo falava o seguinte, ó, coloca no Tesouro Selic. Mas será que o Tesouro Selic é seguro ainda hoje? Então a gente vai comentar sobre isso. Que mais? Vocês não viram na mídia, por exemplo, saindo uma informação o seguinte: o Banco Central do Egito limitou saques de toda a população do país com relação, numa desculpa que é para controlar a inflação. E por que isso? Porque existe o compulsório. Só para vocês entenderem rapidamente, eu vou dar uma pincelada aqui, o que é o depósito compulsório. Imagine você o seguinte: todos nós depositamos o nosso dinheiro no banco. Só que o banco, existe um depósito compulsório que é um percentual bem baixo desse dinheiro, que o banco é obrigado a depositar no Banco Central, só que o resto desse dinheiro, o que ele faz? Ele empresta para outras pessoas. Significa dizer, se todas as pessoas tiverem, vamos dizer, um risco que já está acontecendo na nossa economia, quiserem tirar todo o dinheiro, o sistema ele quebra. Então, hoje eu vou, porque eu já falei, aqui eu não dou o peixe, eu dou a vara, que é o conhecimento para você refletir fora da caixa e tirar suas próprias conclusões, ok? Sim. Vou falar o que mais? Vou falar, no caso, o que é Selic. Selic é muito importante porque as pessoas falam, pô, o que é Selic? Está 3,75, o CDI está um pouco menor, o que é isso? Como que funciona? Porque você precisa ter esse conhecimento para você saber os ativos que você vai investir. Porque se você não tiver esse conhecimento, você vai ficar o quê? Só seguindo recomendação de youtuber, por exemplo. Ou então de gerente que, na verdade, quer te vender um produto Sim. comissionado, ou seja, interessado na comissão que ele recebe. Uhum. Entendeu? Vou falar também perguntaram sobre imposto de aluguel, ok? E vou falar também sobre a inovação em tempos de crise, sobre as pessoas que são autônomas, então, o que elas podem fazer hoje para gerar, então, mais receita, ok? O que ela pode fazer nesse momento, porque as atividades praticamente estão paralisadas, estão sendo liberadas aos poucos,
Então, o que, que você pode fazer? Mudou. Lembra que eu falei que mudou o sistema? Nós estamos numa era digital, era da informação e conhecimento. Quem não se ajustar a esse novo modelo, realmente vendendo o que mais tem de precioso, que é o tempo, vai padecer, porque nem o tempo você pode mais vender. Foi limitado o seu direito de ir e vir. Então você precisa mudar o seu estilo de gestão de negócio. Ok, pessoal? Sim. Como, Amandinha, como essa live, ela foi, na verdade, a gente está fazendo um replay da sua primeira live, é, vamos tentar responder, então, se tiver alguma pergunta do pessoal, e aí eu deixo todos esses assuntos para o final. Sim, Pode ser? Será claro. que tem alguém aí, você que está olhando as perguntas, se tem alguém que tem alguma dúvida, porque daí a gente Bom, já responde ao vivo aqui. bem, gente, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse, tá? Porque depois, quando ele soltar a bala aí na Ó, live, caneca linda, eu quero uma, hein? sabe que essa caneca é o símbolo da Namastê, Sim, a flor da vida. linda. Pessoal, então quem tiver qualquer pergunta para fazer, o momento é esse. Dani, talvez fosse. Aproveita, a consultoria gratuita, hein? Gente, aproveita. Bem, já quero falar aqui o seguinte. Então faz aí a pergunta, Jô. Pode mandar a pergunta que eu vou ler para o Dani e ele vai responder aí. Gente, quero avisar para vocês o seguinte: o Dani me deu todas as instruções, me ajudou. Então eu consegui, nesse momento de crise, o meu aluguel da minha sala do spa, eu consegui o primeiro mês pagar 50% do valor e nos meses seguintes, até o final dessa crise, eu não vou pagar o aluguel. Eu fui isenta do aluguel. Isso tudo com a consultoria que o Dani me deu, eu consegui resolver essa questão. E também consegui resolver a questão do meu aluguel da residência. Eu consegui também 20% de desconto no acordo, tá? Só para vocês saberem que é possível sim. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas. Em relação à Perguntaram se eu vou faculdade. perder meu dinheiro. Calma que eu vou explicar isso quando a gente está no assunto. Fica aqui, compartilhe então para mais amigos, familiares aqui no aviãozinho, pelo menos para 5 pessoas. Por quê? A gente está dando uma introdução, porque como o assunto é importante, para ter um maior número de pessoas aqui para absorver esse conhecimento, porque é sério a situação econômica. As pessoas ficam só brigando de política e tal, é para serem distraídas para o que está acontecendo economicamente. Tá? Exatamente. Dani, vamos à primeira pergunta. Em relação à Vamos lá. faculdade, tendo bolsa, como proceder? A mesma situação. O artigo 393, inclusive eu trouxe ele aqui na íntegra, porque quando a pessoa, eu falo, na semana passada eu mandei, pessoal, dá um Google no artigo 393, só que não deu tempo para eu explicar. Então hoje eu trouxe aqui para ler o artigo e interpretar junto com vocês, para vocês saberem exatamente como proceder. Porque é o seguinte, ó, diz o seguinte, ó, artigo 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Aí entra o parágrafo único. O caso fortuito ou força maior verifica-se no caso de fato necessitário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, novamente, o que está acontecendo agora, pessoal, é uma pandemia mundial, ou seja, algo de força maior. E aí existe o seguinte: a lei não especifica o que seria força maior, mas aí existe uma jurisprudência de 2010, quando a gente teve a pandemia. Amanda, tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aqui, pessoal? Tá Oi, todo mundo me ouvindo? voltou. Voltou, tá bom. Vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte, que no caso de força maior, no caso, ou seja, algo completamente inevitável, se aplica esse artigo. Então, vamos usar na verdade, uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É uma decisão colegiada de juízes, 3 juízes, que a partir do momento que não tem uma lei específica, essa decisão passa a ter força de lei. Então, se a gente pegar em 2010, quando teve a epidemia do H1N1, tá bloqueando, Amandinha?
Você está me ouvindo aqui? Todo mundo está me ouvindo? Eu tô Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Dá um joinha, pessoal, por favor. Dá um joinha, pessoal. Tá todo mundo ouvindo, Tá, Dani. tá todo mundo ouvindo. Então vamos mandar bala. Ok. Quando a gente teve em 2010 a epidemia do H1N1, teve essa decisão, essa jurisprudência, então, que diz o seguinte, que foi definido em 2010 como um ato de força maior. Isso que foi uma epidemia, não foi uma pandemia mundial. Então, ainda os nossos tribunais não se manifestaram, mesmo porque não deu tempo, não existe ainda demandas judiciais com relação a isso. Então, o que que a gente tem que ter? Fazer uma reflexão e entender o seguinte: o caso respondendo a pergunta dela com relação à faculdade. Esse artigo se baseia, sim, com relação para você, no mínimo, protelar, no caso, a sua faculdade, que é as suas mensalidades de faculdade. Inclusive, diz que você não poderá ser cobrado nem multa, nem juros, nem mora. Ok? Sim. Então, por isso que ontem é bacana vocês entrarem. Não dá para eu explanar tudo aqui, mas vocês entrando no grupo do Telegram, tá lá um vídeo completamente que eu falei sobre esse artigo, destrinchei ele, fiz uma reflexão jurídica, fiquei inclusive algum tempo, até 2 horas da manhã gravando. Então, para você entender que nesse caso existe uma pandemia, uma comoção mundial. Então, se numa epidemia, que é algo local, já existiu uma decisão de um órgão, na verdade, uma jurisprudência, de um grupo colegiado de juiz que tem força de lei, imagine agora. Sim. Então, a gente pode Maior, né? utilizar esse artigo sim, tá Tá. bom? Por quê? Porque você não tem culpa disso, ok? Vamos para a próxima pergunta, que na verdade algumas pessoas estão perguntando isso. A pessoa tem o dinheiro guardado no banco, investido. Tira esse dinheiro do banco ou não? Vamos lá. Isso aí é a mesma coisa que eu falei. Eu dou aqui a vara, eu não dou o peixe. Então, eu não estou aqui para falar faz isso ou faz aquilo. Eu quero refletir com você sobre conhecimento para ensinar você a refletir e a raciocinar com relação à economia. E aí sim você vai tomar uma decisão conforme os seus objetivos e perfil de investimentos. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que você precisa entender é que atualmente na nossa sociedade existe um risco sistêmico. Porque vamos retroagir, olhar um pouco no retrovisor o ano passado. Lembra que todo mundo estava falando com relação ao déficit fiscal de praticamente 120 bilhões de reais do Brasil, que precisava fazer a reforma da Previdência? Eram 120 bilhões. Ou seja, isso significa que o Brasil estava faturando o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, estava tendo um faturamento, só que estava fechando no negativo 120 bilhões. Então disseram, ó, vamos fazer a reforma da Previdência para a gente corrigir isso. Só, pessoal, com essa situação agora de pandemia, o que, que aconteceu? O Brasil teve que pegar dinheiro do Banco Central Americano, que é o Fed, 60 bilhões de dólares, que são 400 bilhões de reais. Da onde sai esse dinheiro, se não tinha nem para pagar a nossa dívida? Isso pode ser em duas situações, através de empréstimo ou através de impressão de dinheiro. E qual é a consequência disso? A consequência disso é uma inflação. Uma inflação dentro do nosso país. O que, que é isso? A inflação hoje está 3,75, mais ou menos 3,6 a nossa inflação. O que, que é inflação? É o seu dinheiro hoje, você tem R$ 1.000. Aí amanhã a inflação é 5%. Então você tem R$ 1.000 menos 5%, que é o poder de compra do seu dinheiro. Então, se a inflação voltar ao que era, por exemplo, alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, 15%, significa que o dinheiro, a moeda a brasileira, ela vai perder o seu valor frente às outras moedas, no caso do mundo. Então, eu estou fazendo uma reflexão aqui de economia para responder a pergunta: deixa ou não o dinheiro no banco? Ok? E depois vou falar qual que é a minha sugestão. Não estou dando recomendação, eu estou sugerindo o que eu faço com o meu dinheiro, ok? Então, o que, que acontece? Aqui, eu vou ler, então, uma notícia que eu trouxe para vocês aqui, ó.
do Banco Central do Egito, tá? Então, o Banco Central do Egito, com desculpa de controlar a inflação, orientou todos os bancos do país a limitarem o saque. Equivalente na nossa moeda seria o valor de R$ 3.333. Ou seja, já teve um limite. E aí a notícia diz o seguinte: o Brasil pode estar caminhando para esse cenário? E aí, para responder essa pergunta, a gente tem que continuar analisando os fatores econômicos. E aí eu entro em mais uma notícia, no caso, que é o depósito compulsório. O que é o depósito compulsório, pessoal? Hoje eu trouxe aqui um material diferente para a gente refletir junto, tá bom? Então é o seguinte, ó. Os depósitos compulsórios, os bancos não podem, então, emprestar todo o dinheiro que tem, porque o Banco Central, ele limita esse dinheiro. Por que ele faz isso? Para manter uma segurança, um equilíbrio, ok? Então, por exemplo, se eu empresto, aliás, se eu aplico R$ 10.000 no banco, o banco não pode pegar esse dinheiro todo e emprestar para outra pessoa. Por quê? Porque se esse dinheiro, vamos supor, outra pessoa for querer sacar o dinheiro, ou eu mesmo for querer sacar o dinheiro que eu depositei, o banco não tem esse dinheiro. E aí o banco quebra. Então, o compulsório, o depósito compulsório é justamente o Banco Central equilibrando a segurança do país, ok? Para que não haja essa quebra do sistema. Porém, olha só, uma notícia que saiu no dia 16 de março, agora, recentemente, praticamente, que o Banco Central ele afrouxou esse compulsório. Para quê? Para entrar mais dinheiro na economia. Consequentemente, o que acontece? O risco sobe. Então, eu vou ler para vocês aqui. Ó. O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, dia 20 de março, a redução da alíquota do compulsório bancário que incide sobre os recursos a prazo de 31% para 25%. O que isso significa, pessoal, você falar, poxa, de 31% para 25% não é nada. Só que isso liberou dos bancos, ou seja, os bancos que estavam depositando dinheiro, 5 maiores bancos, por exemplo, 50 bilhões de reais. E isso o Banco Central liberou, no caso que na verdade são depósitos nossos, que a gente investiu no banco, tá? Ele liberou esse dinheiro para quê? Para emprestar, para aquecer a economia nesse momento. O que significa? O risco sistêmico aumenta. Por quê? Vamos lá. Se acontecer uma situação, para voltar aqui na notícia do Egito, aí, ó, o Brasil pode estar caminhando para essa mesma situação de limitação de saque? Aí eu te respondo. Se existir um afrouxamento do compulsório, que eu acabei de explicar, que é mais dinheiro na economia, será que se todo mundo entrar em pânico e começar a sacar esse dinheiro, o Banco Central não vai ter que limitar, bloquear um limite para quê? Para que não quebre o sistema? Porque o banco não tem todo o dinheiro, no caso, que todas as pessoas depositaram. Porque ele pega esse dinheiro e ele empresta. Você está entendendo? O banco ele não empresta o dinheiro dele. Você, Amanda, investe R$ 10.000. Aí, outra pessoa, por exemplo, uma amiga sua vai lá e quer um dinheiro emprestado. O banco te paga uma aplicação de 1%, um exemplo, para ficar fácil aqui, e ele empresta 10%. O seu dinheiro. Sim. Ele não pega o dinheiro do banco. Então, ele movimenta o próprio dinheiro do povo. Então, o que eu estou falando isso? Eu estou fazendo uma reflexão com vocês. Para quê? Para a gente chegar em qual ativo melhor. Risco sempre vai existir. Em toda aplicação que a gente fizer. Risco sempre vai existir, né? Sempre vai existir. E por que eu estou querendo falar tudo isso? Porque o que acontece? A Selic, lembra? Todo mundo, youtuber, todo mundo saía dando aí recomendação onde aplicar. Gente, pega a sua reserva de emergência e coloca no Tesouro Selic, porque tem liquidez D1. O que é D1? Liquidez de D1 é dias. Então, um dia. Então você pede o saque hoje, amanhã deposita. Só que se você der um Google aí, você vai verificar que o próprio Tesouro já teve algumas instabilidades. Ou seja, bloqueios, impossibilidade de você sacar esse dinheiro. Em um dia, tá? Isso teve em um dia, depois voltou ao normal. Mas espera aí, eu me sinto confortável, ou você? Eu não me sinto confortável. Aí eu pergunto para você, você se sente confortável de colocar o seu dinheiro num ativo onde está correndo um risco, no caso de você precisar sacar esse dinheiro e você não ter esse dinheiro?
Eu não me sinto confortável, entendeu? Então, a maioria das pessoas dizem, poxa, eu vou aplicar no Tesouro Selic. Eu não me sinto confortável nesse momento. Se fosse ano passado, um ano atrás, eu me sentiria confortável, porque estava tudo tranquilo, as contas estavam em dia, estava caminhando por uma reforma da Previdência justamente para a gente equilibrar, né, as nossas contas, tudo bem. Só que veio uma situação e o governo teve que gastar mais. Gastar mais como? Só com essa situação de R$ 600. 3 meses pagando R$ 600 para todo mundo, gerou todo esse déficit de praticamente 500 bilhões de reais. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Gente, entenda uma coisa: o governo não tem nada para dar para vocês, e nem para mim, nem para ninguém. O governo ele só dá o que é recolhido de imposto, ou seja, que nós, famílias, vamos dizer, vamos falar de família, não de pessoas, pagamos de imposto e geramos de riqueza. Ou seja, trabalhamos e produzimos. Então, se nesse momento existe um desequilíbrio fiscal, automaticamente pode, eu não estou dizendo que vai ter, mas se a economia é para você analisar os riscos, poxa, tem outros ativos que eu posso colocar o meu dinheiro que eu vou correr menos risco, certo? Então tem como eu escolher. Então, para ser objetivo aqui, aonde aplicar então a reserva de emergência? Lembrando o seguinte, que reserva de emergência é o seguinte, para autônomo, na verdade, o que é uma reserva de emergência? Ter a liquidez de pelo menos 12 vezes o valor das suas despesas mensais. Então, se você é um autônomo, ou seja, você não tem um registro na CLT, você depende de vender o seu esforço físico, inclusive, você teria que ter uma reserva de emergência. Se for despesas de 2 mil mensais, você teria que ter 24 mil reais. Então, esse dinheiro de reserva de emergência, eu sugiro, não é uma recomendação, eu sugiro você colocar num CDB. O que é um CDB? Certificado de Depósito Bancário, mas só que não é em qualquer banco. E outra, um CDB, detalhe, que pague no mínimo 100% do CDI. Então, vou falar de novo. Um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que pague no mínimo 100% do CDI, ok? E que cobre, inclusive, uma taxa de administração praticamente zerada, tá? Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou ter que falar nome de instituição financeira. O Itaú. Por que eu estou falando do Itaú? Bradesco. Nós temos hoje 5 bancos grandes e nós temos dezenas de bancos pequenos. Se existir um risco, novamente, um risco sistêmico econômico, qual que é a probabilidade dos bancos grandes quebrarem relacionado aos bancos pequenos? É muito menor do que os bancos pequenos. Bancos pequenos que eu estou dizendo, bancos digitais, esses bancos que nasceram recentemente. Tipo então, Nubank poxa, da vida. eu não ia falar nome, mas já que você falou mais ou menos. Por quê? Tudo bem. Mas o que acontece, gente? A gente tem que dar nome aos bois, né? Eu não estou dizendo que o Nubank vai quebrar. Eu estou dizendo que a gente está num momento de cautela, no Em uma caso, comparação. e eu, como comparado, é a mesma coisa. Se você vai colocar seu dinheiro no lugar que eu tenho um risco maior e num risco menor, onde você vai colocar? Num risco menor, é óbvio. Então, você tem, por exemplo, hoje, Bradesco e você tem Itaú. O CDB eu sei, porque eu sou correntista do Personalité. Então, eu sei que lá existe algumas aplicações que pagam 100% do CDI. Isso é para sua liquidez diária, tá? Para sua reserva de emergência. Porque aí, fora a sua reserva de emergência, se você tiver um dinheiro superior, aí já é uma análise mais complexa. Por quê? É obrigação sua diversificar o seu dinheiro em outros ativos, inclusive ativos de segurança. E aí eu vou entrar, moeda forte, aí tem dólar, tem euro, tem ouro. Porque se você pegar, vou dar mais um dado, o ouro, ele saiu a grama em agosto do ano passado, R$ 120. Você sabe quanto que bateu ontem? R$ 300. A grama do ouro. Por que você acha isso? Porque é o ativo, o único ativo ainda que existe um lastro, no caso. O que é lastro? Porque antigamente, eu vou ter que explicar isso também, antigamente, só para você entender, os bancos centrais, ou seja, os países, eles só podiam imprimir o dinheiro equivalente à reserva de ouro que eles tinham guardado. Só que já há algum tempo, muitos anos atrás, se quebrou esse elo. Ou seja, os bancos centrais do mundo inteiro emitem dinheiro
no caso, sem lastro do ouro. Então, quando existe um risco muito forte, e aí você pode dar um Google depois, num índice chamado VIX, VIX, que é o índice do pânico. Esse índice é um gráfico que ele mede o pânico dos investidores. Ele já passou 2008, gente, uma das piores crises que a gente teve, junto com 1929. Então, a economia, é ótima você fazer uma análise, você ter o conhecimento, que você vê alguns indícios de comportamento, e aí você fala, poxa, ninguém está falando disso. Só que esses indícios gritam para você, dizendo que está acontecendo uma situação complicada no mundo inteiro. E outra, não é só o Brasil não que está nessa situação. O Banco Central americano, para vocês terem uma ideia, só que o PIB comparado, para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil é 3 trilhões, quase 4 trilhões, para arredondar e a conta ficar fácil. O PIB americano é 22 trilhões. Olha a diferença. Só que o Banco Central americano já imprimiu equivalente, pessoal, a 4 trilhões de dólares. Isso significa 20 trilhões de reais. Só para você ter uma ideia, se o PIB do Brasil, reflete comigo, se o PIB do Brasil é quase 4, nem é 4, é 3 milhões e ponto 7, ponto 8 mais ou menos. Se é quase 4, imagina imprimir 20 trilhões de dólares. De reais, quer dizer, desculpa, porque ele imprimiu em dólares. Eu falei 4 trilhões, 5 trilhões de dólares, então isso convertendo no nosso real, isso vai dar mais ou menos uns 20 trilhões de reais. Agora, imagina esse valor. Isso significa, comparado à nossa moeda, que o Brasil teria que trabalhar pelo menos todos os 15 anos, sem gastar nada, que isso é impossível, para pagar um exemplo, para equivaler esse dinheiro que o Banco Central americano imprimiu. E o que eu quero dizer é que existe um risco sistêmico. E quem não souber fazer essa diversificação, por isso que eu falei que é importante entrar no grupo do Telegram, que lá eu consigo falar mais abertamente sobre isso. Um abraço, Celo, meu amigo. Oi, Eu Celo! consigo falar sobre isso. Consigo falar um pouco mais sobre isso, tá? Aqui eu não posso falar, mas existem indícios, pessoal, na economia que o mundo está caminhando para um colapso financeiro, né? Então é importante você ter essa noção para você saber onde você vai guardar o seu dinheiro, porque senão realmente você pode ser surpreendido. Por exemplo, em 1990 o Collor, certo? O Collor pegou e bloqueou a poupança de todo mundo. Beleza. Isso em 1990. Aí depois de 2001, se eu não me engano, o artigo 61 da Constituição Federal veio e disse o seguinte: olha, a gente não pode mais bloquear a poupança do povo. Só que as pessoas esquecem que quem é que faz a PEC, que é a emenda, no caso, a emenda constitucional, uma emenda, resumindo aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe. Quem é? É o Congresso Nacional. Então, gente, numa noite, eles rasgam esse artigo e criam outro. Como, por exemplo, o prefeito de São Paulo criou, no caso, um decreto-lei, dizendo o seguinte: no seu decreto de estado de emergência, ele criou o seguinte, no artigo 2, poderão no futuro, ser confiscado bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas. Por que será que ele já deixou engatilhar de estado de necessidade? O pessoal, a Amanda caiu, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem aqui? Tá tudo? Manda um joinha aí, por favor, gente. Todo mundo tá ouvindo bem? Sim. Obrigado, Marisa. Obrigado. É a Amandinha. Sua internet. Voltei. Dani, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que muitas terapeutas que trabalham na mesma área que a minha fizeram, me perguntaram e tudo mais. Eu não tenho mais, meus filhos não estão mais na escola, né? São adultos já. E aí a pergunta é o seguinte: algumas escolas não estão dando desconto
nesse período. E até saiu uma notícia, foi até, se eu não me engano, até deixei aqui salva, foi na Folha de São Paulo, que era assim, as escolas particulares devem dar desconto na mensalidade durante o período sem aulas? E aí a resposta é sim. Mas existem muitas pessoas confusas em relação a isso. Aí entra naquele código, é a O mesma artigo coisa? 393 do Código Civil. Por quê? Como eu disse, existe uma jurisprudência, então, de 2010, lá no H1N1, em 2010, quando teve uma decisão, então, de um órgão colegiado, que é uma decisão de 3 juízes, que passa a ter força de lei. Isso já foi decidido lá. Então, gente, entenda uma coisa, é algo novo que está acontecendo agora. É óbvio, imagina você, se você fosse dono de uma escola particular, Sim. por exemplo, você tem todas as suas despesas. Se um monte de gente pedir desconto, você ia tentar entrar em contato com um advogado, com algum conselheiro, por exemplo, para quê? Para evitar, no caso. Agora, se você tiver o conhecimento e fundamentar isso, e aí eu digo, manda uma notificação extrajudicial fundamentado no artigo, que ele vai ser obrigado a descer esse juro, ou juros não, Foi descer essa exatamente mensalidade, entendeu? isso Mesmo aí, porque é o pessoal. Só seguinte, se não está tendo aula, se existe, vamos lá, vamos refletir, porque eu gosto aqui de refletir com com vocês para menos vocês custo, entenderem. as instituições podem honrar os compromissos, né? Com menos custo, eles vão ter menos custo. Isso, mas mais do que isso, se existe uma relação, então, de prestação de serviço da escola e ela não está cumprindo a obrigação dela, que é o quê? Prestar serviços de educação, concorda? Por que que, então, eu sou obrigado a cumprir com a minha obrigação? Você entende? Esse artigo serve para eles não prestarem o serviço. Dani, ela escreveu aqui o seguinte, mas a escola da minha filha é particular e diz que não pode dar desconto por ser uma instituição sem fins lucrativos. Mas a gente Isso, está falando justamente de escolas particulares, viu? Porque são as particulares. escolas que são pagas. As municipais já não paga. A questão aqui são as escolas particulares. Exatamente isso que o Dani falou. Né? A conversa, gente, é sempre o melhor caminho. Foi o que aconteceu comigo nos meus 2 aluguéis, tanto da minha residência quanto do meu spa. O Dani me deu todas as orientações e aí a gente agiu rápido, não ficou esperando o tempo passar, né? Todos os e-mails que eu recebia, eu respondia e mostrando para essas pessoas com as quais eu estava tratando que eu estava ciente dos meus direitos, Sim, é né? Nesse diferente isso. momento. E para mim funcionou. Por quê? Veja bem, a instituição, independente se seja financeira ou se seja uma instituição, por exemplo, educacional, eles não vão querer sofrer uma demanda judicial. Então, qual que é o aviso de uma notificação extrajudicial? É dizendo, olha, estou documentando, pleiteando os meus direitos, fundamentado através de uma lei, de uma jurisprudência e também do artigo do Código Civil, e se você não aceitar, no caso, esse acordo extrajudicial, eu vou ser obrigado ao quê? A demandar um processo judicial. Você acha que a instituição financeira, você demonstrando, e se eles realmente tiverem consciência disso, por exemplo, um advogado vai falar, poxa, você vai perder isso judicialmente. Então, para que ele vai gastar custas processuais, advogado, tempo que ele vai ter que demandar essa ação e não vai entrar em acordo com você? Você está entendendo? Sim. Agora, o problema é que as pessoas não sabem fundamentar esse pedido. E aí pede desconto. Poxa, tá todo mundo, eu vi lá no jornal, que aí eles vão negar, né? Porque E assim, Paulo, a gente tem que entender o seguinte: existe o nosso lado, mas existe o lado do outro também. Como o Dani falou, imagina se você tem uma escola, imagina se você é dono de imóveis, imagina se você tem salas comerciais alugadas. Então, eu acho que a conversa é o melhor caminho. Né? Lá no meu spa, eu consegui pagar metade do valor do aluguel, mas continuo pagando condomínio, água, todas as outras contas normalmente. é Né? Eu isso não aí. vou jogar tudo para conta dos costos do cara. É necessário haver essa consciência também da nossa parte. Sim, E sim. no seu caso, que eu sei que você terá, respondendo aí para a pessoa que perguntou sobre a escola da filha, eu sei que você é terapeuta, que você depende do seu trabalho e que você está parada. Então, tudo isso você vai ter que discriminar no e-mail para conversar. Cada caso é um caso. Eu sei que é um momento complicado, é por isso que eles estão demorando a responder, a dar retorno, né, nos e-mails, porque é muita gente pedindo desconto. As pessoas estão se beneficiando também desse momento. Amandinha, mas né? exatamente, mas se você fundamentar, é o que eu estou dizendo. Depois entra no link do Telegram, quem tiver interesse,
Lá vai ser abordado vários assuntos. E outra, eu abri, porque antes eu tinha criado, como eu tô juvenil nessa questão de, na verdade, nesse processo novo, eu criei primeiro um grupo bloqueado. E aí várias pessoas entraram, só que daí eu criei um novo porque eu quero interagir com as pessoas. Para as pessoas, para eu mandar um conteúdo e pode responder. Você pode perguntar lá. Então lá é mais tranquilo para a gente interagir, ok? Só para você ter uma ideia também. Eu nem tinha YouTube também, canal de YouTube. Eu já abri um YouTube, coloquei vários vídeos lá, chama Damastê Financial, que se escreve financial. Justamente lá tem direitos, por exemplo, de cheque especial, direito de banco, como funciona essa cobrança. Tem vários vídeos que eu já estou colocando lá para ajudar as pessoas nesse momento, ok? Então, eu estou criando vários canais para a gente interagir. E é por isso que eu estou fazendo essa live. Por exemplo, terça-feira tem novamente live. Terça não, desculpa, quarta-feira, dia 22. Novamente uma live, às 17 horas. Por quê? Para você ter uma ideia, hoje já são 5h51. O tempo voou, eu não vi passando. Né? Exatamente. Eu já respondi a questão da aplicação, pessoal. Ficou claro dos 10% de reserva de emergência, que tinha ficado pendente na outra live? Peraí que estão falando, Amanda, tem outras perguntas lá em cima. Deixa eu ver aqui. Salva essa live. Peraí. Então, eu não ia salvar porque, Essa assim, questão da escola, eu vou te aconselhar aqui. Já que eles responderam o seu e-mail decretando que não vão dar desconto, espera passar e vai lá pessoalmente conversar. Ou, né, tipo assim, entra com essa ação extrajudicial aí para poder tentar na verdade, resolver, Amandinha, porque não é eu acho nenhuma que ação, cada tá? caso é um caso. Extrajudicial, só para ficar aqui claro, extrajudicial não é uma ação, é apenas uma notificação que Tá. você envia, é tranquilo, é fácil. Faz o seguinte, pessoal, entra no link na bio aqui do Instagram, entra no grupo e quem tiver essa dúvida me pergunta, eu respondo lá. Fica mais fácil. E aí eu até te dou uma ajuda com relação a isso, para como você proceder com relação a isso, tá bom? Juntos somos mais Show. fortes. É por isso que a gente está aqui disponibilizando nosso tempo. Exatamente. A Jo perguntou o seguinte: Sicredi é bom? Sicredi. Sicredi, o que ela está falando é o banco, né? Ela deve estar em outro estado, porque na verdade aqui não tem nem Sicredi, né? Ela deve Sim, estar falando do estado do Nordeste, eu acho. Sim. O que acontece, pessoal? Só para você ter uma ideia. Se você for analisando o que eu estou te falando, os maiores bancos você tem que colocar hoje, porque o risco é menor. Sicredi, por exemplo, não tem aqui em São Paulo. Tem, mas é poucas agências, eu acho que é uma no centro de São Paulo, alguma coisa assim. Não é um banco forte. Então, como é que você vai investir num CDB, que é o certificado de depósito bancário, ou seja, você vai emprestar esse dinheiro para o banco te pagar um percentual e ele vai emprestar para outras pessoas. Você acha que se der um problema sistêmico, é isso que você tem que refletir. O banco vai ter condições de arcar isso? Você está entendendo? é. A gente Dani, vê. Pode falar, pode tem falar. uma outra pergunta que também é interessante, porque daqui a pouco a gente vai ser expulso daqui. É. Plano de saúde, o que fazer? Você tem alguma noção em relação a isso, o plano de saúde? Então, planos de saúde, o que você pode utilizar? Baseado no artigo 393 também. Só que o que acontece? Ele já é um pouco mais sensível de lidar, e aí é a mesma coisa que me fizeram uma pergunta faltando 10 minutos dos 10%. Onde eu coloco 10%? Aí teve gente até que falou, ele não quer responder. Não é, gente, é que tem uma reflexão antes para eu responder. Aqui não tem como eu responder aqui. Então vamos fazer o seguinte, essa pergunta vai ficar para quarta-feira que vem na próxima live, ou então você entra no link da bio aqui e manda no Telegram que eu te respondo lá, tá bom? Mas não tem como eu explicar aqui em 5 minutos isso, porque a gente vai ter que fazer uma reflexão. Não é simplesmente pode ou não pode, entendeu? Com a redução salarial de 30%, as universidades deverão reduzir as mensalidades também. Antes, aulas presenciais e agora, EAD. O que fazer? Tá, me lê de novo, por favor. Peraí, que eu já assumi de lá. Com a redução salarial de 30%, as universidades deverão reduzir as mensalidades também. Antes, aulas presenciais e agora, EAD. O que fazer?
Tá, ok. Ela quis dizer se, pelo fato da redução salarial, consequentemente, isso vai ter um impacto na redução das mensalidades. Veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma relação é o que a faculdade ou a escola tem com os seus empregados. Outra relação é o que os alunos têm com a escola ou a faculdade que seja. Por quê? Existe uma relação de contrato. Você contratou o serviço do quê? De prestação de serviços educacionais. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É completamente distinta. E aí eu já respondi essa questão quando eu falei da escola, né? A mensalidade escolar. Cai nessa mesma situação. Existe um bom senso mundial, porque nós estamos numa pandemia, nós não estamos numa epidemia. Então, se numa epidemia de 2010, H1N1 teve uma decisão a favor de força maior, que é esse artigo relacionado ao 393, imagina uma pandemia mundial. É óbvio que isso vai ficar explícito. O problema é que não teve tempo ainda de existir algumas demandas judiciais e não sair decisões proferidas por esses juízes. Então, por isso que não tem nada explícito, mas se antecipa e manda, no caso, já fundamentado, uma notificação extrajudicial. Se não sabe fazer isso, entra no link na bio, no caso, lá no Telegram, que a gente pode falar sobre isso. Ou então, quarta-feira, aqui, como muita gente está perguntando, eu vou trazer esse assunto na quarta-feira, dia 22, com relação a isso. Dani, tem uma pergunta da Fran, que está lá na Itália também. Como ficam os investimentos no Brasil? Então, eu acho que eu já respondi de uma forma genérica com relação aos investimentos. Por quê? Eu disse o seguinte, eu fiz uma reflexão da economia, como nós estamos numa economia, tá? Hoje, né? E aí, por exemplo, se você tem o seu dinheiro no Tesouro Selic, eu expliquei todo o risco que está acontecendo. Você se sente confortável deixar o seu dinheiro aí? E outra, ó, eu vou rapidamente, gente, falta 2 minutos, mas eu vou tentar trazer. Só para vocês terem uma ideia, a Selic, que é o título do Tesouro, ele paga 3,75. Só que o prefixado, que é com vencimento maior, está pagando atualmente 8%. Por que isso? Um paga 3,75, só que com vencimento para 2030 é 8%. Porque o risco do país aumentou. Então, quando você vai investir em algo com vencimento maior, automaticamente o investidor é inteligente, o investidor de fato. Então ele fala, peraí, você me pagava 5% no pré-fixado? Não aceito mais, porque seu risco está muito grande. Você tem que me pagar 8%. Ó, hoje eu entrei e até trouxe para vocês aqui, ó. O Tesouro Pré-Fixado vencimento em 2030, 2031, está pagando 8%. 8%, com uma inflação de 3%. Ou seja, é porque esse risco aumentou. Então você vai confiar de investir no título público? Aí você que tem que responder isso, né? Sim. Pessoal, já estamos praticamente sendo expulsos aqui aqui da live. Sim, Dani, reforçar para a galera ir lá no grupo do Telegram, sim. né? Entrar por lá, porque lá você vai conseguir esclarecer enfim, dar mais dicas E no direcionadas YouTube para cada também, um. no YouTube a gente tem vários vídeos, então, Namastê Financial, escreve Financial. A mesma forma, entra aqui no link da Bill, que A você vai Fran ver. botou, tchau, Tesouro Selic. Então, infelizmente, gente. Mas vamos conversar lá na comunidade, que a gente tem muito assunto para desenvolver isso. E quarta-feira que vem tem mais live, então, dia 22 às 17 horas. E tem também o link do YouTube, né? O canal do YouTube que a gente criou lá. Eu vou ver se eu transmito também através do YouTube, porque o Instagram está com muita oscilação. Tudo isso para levar conteúdo de qualidade para vocês. A Já Fran amo perguntou, vocês. a live pode ser de 2 horas? Então, Gente, Lá no YouTube pode. Então é por isso que abri o canal lá para a gente ficar mais tempo falando, tá? isso aí. Então já se inscreve lá, Namastê Financial lá no YouTube, porque as próximas vão ser lá. Beijo, Vê. Gente, então, Beijo a todo ó, mundo. se inscrevam no canal do Dani no YouTube, porque lá as lives vão poder ficar por mais tempo. A gente fica lá à vontade para vocês. O Dani vai ficar ali direto no YouTube. Beijo, pessoal. Tem que sair aqui, senão eu vou ser expulso e não dá para salvar, tá bom? Vou Isso. salvar aqui para Beijo, vocês. Dani. E vou colocar no Obrigada. YouTube. Mais uma Beijo. vez. Sim, beijo. Pode sair, Amandinha, primeiro para eu. Tchau. É que eu não quero sair, tô muito apegada. Tchau.